Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nicole e eu sou aluna do primeiro período de Arquitetura e Urbanismo no Grupo Unis, na cidade de Varginha. Esse vídeo é parte do trabalho orientado pela professora Luciane de Oliveira Prosperi, da disciplina de Introdução ao Trabalho Científico, e o tema escolhido foi a Basílica de Saint-Denis. Bom, a Basílica ela se localiza no norte da França, na região do envoltório de Paris, chamada de Île-de-France. A atual catedral era uma abadia e é considerada a primeira construção em arquitetura gótica. Ela foi reconstruída em 1137, em um período onde reinava o estilo românico. A justificativa, então, é a importância da basílica, principalmente para a história da arquitetura, já que ela é o berço de um dos principais estilos arquitetônicos. E o objetivo principal desse trabalho é analisar a influência da basílica, quais as mudanças e inovações que ela trouxe, compreender o estilo arquitetônico que ela rompeu e também o estilo que ela inaugurou. De acordo com a história, a abadia foi construída em cima do túmulo de São Denis, também chamado de Diniz ou Dionísio. Denis foi o primeiro bispo de Paris, e ele foi martirizado e decapitado durante a perseguição de Décio contra os cristãos, pouco depois de 250 d.C. Depois que a cabeça de Denis foi cortada, o santo a pegou e caminhou 10 quilômetros com ela na mão. Durante esse caminhar, ele pregava um sermão sobre arrependimento. E o lugar onde ele parou, ele finalizou o sermão dele e ele morreu. Ali ele foi enterrado e foi fundada então a Basílica. A abadia ela era um antigo monastério da família real e foi reconstruída pelo abade Suger. Sua reconstrução ocorreu entre 1137 e 1144. Durante essa reconstrução foram feitas diversas adições que colocaram a arquitetura em um novo rumo. Abordando a arquitetura românica, que era vigente na época da construção da Basílica, a gente não pode deixar de citar a primeira construção românica, que é essa aqui da foto. É o monastério de Saint Martin de Canigou. Aqui a gente pode ver algumas características principais da arquitetura românica, como, por exemplo, as paredes, que são paredes grossas de pedra e são expostas, as abóbadas de origem bizantina, que são essas do teto, e também são chamadas de abóbadas de berço, além da horizontalidade. A gente pode notar que a obra ela é mais horizontal do que alta. E aqui na segunda foto nós temos o interior da igreja românica de São Martinho de Sedofeita, que fica em Porto, onde podemos ver que o ambiente interno era geralmente escuro, pesado e com poucas janelas, isso tudo devido à estrutura em que eram criadas as igrejas. Durante a reconstrução da Basílica, todas essas características que eu citei, elas mudaram e se tornaram uma mistura com as primeiras ideias estéticas. Aqui eu trouxe a planta baixa da construção da Basílica, ela é em formato de cruz latina, onde podemos ver quais foram as alterações que o abade Suger realizou, como a fachada oeste, que está localizada aqui à esquerda, o coro, que está à direita, o deambulatório e a extensão do coro. Nessa foto, a gente pode ver a fachada oeste, que o abade construiu. Foram mantidas algumas formas românicas, como essa proporcionalidade clássica que a gente pode ver. E é possível notar algumas características também diferentes das românicas, algumas características novas, como a maior quantidade de janelas, o fato delas também serem mais alongadas, essa torre ou campanário, os 3 portais para entrada, o fato do telhado ser mais inclinado e também mais alto, o gablete, que é essa parte do telhado aqui em cima, e além dessas esculturas colunares, que são essas 4, E aqui nessa outra foto, a gente pode ver o interior da Basílica de Saint-Denis. Essa janela circular, ela é a rosácea da Basílica, e ela é localizada na lateral da igreja, também chamado de transepto. É um grande vitral redondo com desenho de rosas. Essa aqui que eu trouxe é também uma outra foto do interior da igreja, e é uma foto que eu acho linda, que ela mostra que o abade conseguiu tudo que ele sonhava, Conta a história que ele teve um sonho espiritual, onde ele sonhava com um ambiente repleto da luz de Deus, com fenômenos associados à luz, fazendo com que ele planejasse luzes coloridas, que são essas dos vitrais, irradiando no coro. Então foi assim que ele planejou esses grandes vitrais. Os autores Fazio, Moffett e Wodehouse, eles descreveram também o interior como um interior arejado, luminoso e rico, que brilha como se fosse uma coleção de joias. E é exatamente isso que a gente pode ver. Outra inovação também que nós podemos citar são as abóbadas ogivais ou nervuradas de cruzaria, que são essas do teto.
Todas elas são com colunas nas suas extremidades para dar sustentamento para a estrutura. E aqui a gente também pode ver os arcos e as tracerias geométricas, que são essas em cima das janelas. Essa aqui é uma outra foto com destaque para as abóbadas nervuradas e também as tracerias. E aqui eu trouxe duas fotos para fazer uma comparação entre o interior românico e o interior gótico. Mesmo que a arquitetura da Basílica de Saint-Denis seja vista como se fosse uma arquitetura gótica primitiva, ela é chamada de gótica primitiva, a gente já consegue observar as inovações que ela trouxe, né? Que é uma combinação de evolução estrutural, técnica e estética. Um exemplo de evolução estrutural são justamente as abóbadas, né? Que aqui na românica a gente pode ver que eram abóbadas de berço, e na gótica a gente tem as abóbadas ogivais ou nervuradas, que alcançam uma altura maior e vencem maiores vãos. Aqui a gente tem, é visível a diferença do interior de uma igreja românica para uma igreja gótica. As paredes elas se tornaram mais leves, mais trabalhadas, mais decoradas, e o interior ficou mais iluminado e mais arejado. Quanto a isso, o autor Hauser até fez uma comparação que eu trouxe também. Nessa comparação, ele diz que ele identifica que o interior de uma igreja românica é um interior estático, sóbrio, pesado, que limita e permite que o espectador observe com perfeita passividade, enquanto que numa igreja gótica parece estar em processo de desenvolvimento, como se fosse se erguer diante dos olhos do espectador. Ele diz que é um efeito dinâmico. E aqui, por fim, eu trouxe uma foto do interior da Santa Capela, que também se localiza em Paris. É uma construção onde a gente pode ver a plenitude da arquitetura gótica, também chamada de arte das catedrais. Aqui as paredes elas parecem já ser feitas de vidro, não tem mais aquele peso das pedras. E as tracerias aqui elas já são radiantes e ornamentadas, não são mais tracerias geométricas. A igreja ela é tão iluminada que ela chega até a brilhar de tantos vitrais. E essa é apenas uma das inúmeras igrejas, palácios e capelas que foram inspiradas na Basílica de Saint-Denis. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer o artigo e também esse vídeo. E muito obrigada pela atenção, eu espero que vocês tenham gostado.